Bom, gente, uma coisa que eu tô notando cada vez mais aí quando a gente vai falar sobre WWE e essa fase atual aí que parece estar um pouco sem graça, sem ideias, sem planos, sem rivalidades realmente chamativas, né? É uma associação ao Roman Reigns e à Bloodline. Por quê? Eu até entendo essa associação que está sendo feita, apesar de eu achar errado e é disso que eu quero falar. Muita gente fala, bom, só tem Roman Reigns hoje na WWE, a WWE só pensa no Roman, logo, consequentemente, se a WWE hoje está ruim, está chata, é por causa do Roman Reigns e da Bloodline. O que eu não concordo. Eu entendo que, beleza, hoje o Roman ele tem dois títulos, o título mundial e o título universal. Não havia necessidade disso, ele poderia estar com o título universal ainda, se fosse o caso, e o título mundial estar com outro superstar desenvolvendo uma outra história, uma outra rivalidade. Beleza, ok. Só que o fato de o Roman Reigns estar funcionando, e aí não é uma questão de soma zero, não significa que é a razão do resto não estar. Porque parece que o sucesso do Roman é meio que a culpa do insucesso das outras coisas, o que pra mim não tem o menor sentido, a menor ligação. A única realmente coisa, como eu disse, que dava pra ser cobrado era o título mundial estar com outra pessoa, mas também não significaria que o título mundial estar com outro cara estaria legal, estaria bacana. Até porque antes do Roman Reigns, o título mundial estava fazendo o quê nesses últimos tempos? Tava lá com o Lesnar, que variou junto com o Big E e com o Bob Lashley. Né? Teve o Big E campeão, teve o Bob Lashley campeão, aí trocou Lesnar, Lashley, enfim. Nenhum fez nada de muita coisa relevante, né? Praticamente estavam montando território pro Roman Reigns poder ganhar na WrestleMania, que foi o que aconteceu. Então, vamos lá. Roman pega os dois títulos. No que isso está atrapalhando a WWE? Porque você tem ali ainda o título feminino do Raw, título feminino do SmackDown, título intercontinental, título americano. E aí? O que o Roman Reigns ter o título mundial e o título universal atrapalha essas outras coisas? Absolutamente nada. Se não está acontecendo coisas importantes envolvendo o título feminino do Raw, a culpa não é do Roman Reigns. E aí, inclusive, é até uma coisa subjetiva, porque eu acho que, por exemplo, está ali interessante a questão da Becky Lynch, Asuka e Bianca. Acho um exagero dizer que, é chato. Não. Eu acho que o que faz muitos acharem chato é a soma. Como tá tudo muito, assim, ruim, mesmo aquilo que não é ruim, aquilo que é, assim, mediano, podemos colocar assim, não anima, sabe? Não é aquela coisa que vai fazer você te levantar. Então você acaba colocando tudo no mesmo bolo. Até de forma injusta. O Intercontinental, que tá paradão. O que o Roman Reigns tem a ver com ele? Não poderia estar legal? O título americano não poderia estar legal? Porque uma das coisas que a gente até comentou é que se houvesse a unificação de um título mundial, o que poderia ter de benefício é os títulos do mid-card ganharem força. Teoricamente era isso. Infelizmente, isso não aconteceu. Infelizmente, nem mesmo os títulos do mid-card conseguiram ganhar relevância. E já estavam sem, antes mesmo da unificação do título mundial. O que o Intercontinental e o título americano fizeram na WrestleMania? Nada. Nem na semana da WrestleMania fizeram. Nem num pay-per-view antes da WrestleMania. O Intercontinental tá sim ser defendido em pay-per-view desde a WrestleMania 37. Já varou uma WrestleMania até a outra e não foi defendido ainda em pay-per-view, gente. Então, não adianta associar ao fato da Bloodline estar ganhando destaque. Não é porque a Bloodline está ganhando destaque que o resto fica sem. Não, o resto poderia ter, por exemplo, o Raw todo para se destacar. A gente tem o show do Raw sem a Bloodline praticamente participar ali. E, mesmo assim, o americano não se destaca. O título feminino do Raw, eu até concordo com o destaque, eu falei agora anteriormente, alguns podem achar que não. E para por aí, sabe? Que história mais é desenvolvida? Que grande rivalidade ela é contada? O Cody Rhodes falando que voltou para a WWE 700 vezes. O Kevin Owens e o Ezekiel ali, rivalizando também. Sabe?
esse tipo de bobagem não dá pra jogar nas costas do Roman. O Roman não tá tirando o espaço desses caras. Não, tá dando justamente espaço pra esses caras. E aí, o que a WWE entrega é esse tipo de história, esse tipo de coisa desinteressante. No SmackDown, só o Roman tem destaque. Tem show que ele nem participa. Tem show que às vezes ele participa só do segmento inicial. É igual eu disse, e o Intercontinental que tá lá. Não é o Roman que tá tirando espaço do Intercontinental no SmackDown. Sabe o que tá tirando espaço? É quando a gente vê a rivalidade do New Day contra o Red Rollins, Sheamus e o Butch durar mais de 2 meses. E sempre com os mesmos combates, os mesmos finais, os mesmos segmentos. Coisa que ninguém quer saber. Não é o Roman que está tirando espaço intercontinental no SmackDown. É o seu Baron Corbin rivalizando com o Madcap Moss. Uma rivalidade também que ninguém queria saber. É isso que tira o espaço. Não é o Roman Reigns. Mas é aquela história, como ele tá nos holofotes, fica parecendo o quê? Que a WWE só se preocupa com ele e abandona o resto, o que não é verdade. A WWE se preocupa com ele e faz um péssimo trabalho no resto. Entende? Um péssimo trabalho no resto. Então o fato dele funcionar não significa que é a razão do resto não funcionar. Pelo contrário, deveria ser olhado como exemplo, sabe? Tá vendo? Ó? Imagine se o resto fosse caprichado igual capricham com o Roman Reigns. Entende o que eu quero dizer? Que aí nasce aquela minha ideia de elite que eu falava tanto, né? Porque eu tava até conversando com um colega meu esses dias, ele falando, pô, você falava tanto de elite, aí ó, Roman Reigns, só tem Roman Reigns. Eu falei, então, exatamente, você tá dando exemplo de um que funciona. Imagine se esse tipo de booking, push e poder de roteiro, poder de protagonismo que tem no Roman Reigns, tivesse em mais uns 3, 4 caras, a gente tava bem. E que teve a oportunidade esse ano, e que quando a gente surgiu com essa ideia, muita gente riu, chamou de fanboy, que era o quê? Poderia tá, além do Roman Reigns aí no topo, poderia ser ter um Seth Rollins se tivesse ganhado ele no Royal Rumble, ganhado o título. Poderia ter o AJ Styles nessa fase se tivesse ganhado o Royal Rumble Match. E aí, somado a Cody Rhodes que voltou, a Roma que teria ganhado o Mundial na WrestleMania contra um Lesnar provavelmente, né? Estaria completamente bem distribuído. Teria o Lashley talvez melhor aí numa fase mais interessante. Tranquilamente. Só que não, você concentrou ali naquele período Mundial, Universal, Royal Rumble Match, Day One, Elimination Chamber em Roma e em Lesnar. E aí você valorizou muito bem o Lesnar. E, principalmente, o Roman Reigns que saiu vitorioso. Beleza. Aí você joga a culpa no Roma por ter sido valorizado? Não. Você exalta o Roma pela valorização, exalta a WWE nesse aspecto por ter finalmente concretizado um top guy e um star power, pelo menos um, e lamenta o fato dela não ter conseguido, dela ter fracassado quando teve outras opções para fazer igual. E aí eu citei exemplo desse ano, mas ano passado teve oportunidade, 2020 teve oportunidade. Tem uma série de oportunidades da WWE conseguir levar outros nomes e na verdade nerfou muitos deles, né? Naquela questão de todo santo ano, principalmente no WrestleMania, você olhar pro card e ver que caras que estão se destacando no card no passado nem participaram ou estavam perdendo. E no outro ano a mesma coisa e ano que vem vai ser igual. Até porque essa nossa ideia de formar elite, de formar Star Powers, é só entre gente mesmo aqui que tá discutindo. Na WWE não existe esse debate que a gente tá tendo aqui. Não existe. Não é essa a preocupação deles. Então, meus amigos, é isso. Não associo a fase da WWE estar ruim a Roman Reigns. Eu diria que o Roman Reigns está bem, apesar da WWE, né? Então, mas enfim, quero ouvir a opinião de vocês também.